Este podcast tem o patrocínio de Escola de Aplicação Fevale. Jamais diga para uma criança como ela deve resolver o problema. Explique a ela qual é o problema e por que nós temos que resolver. Eu acho que vem muito, talvez, tanto da minha criação, né, da minha família, quanto eu acho que da escola, porque eu sempre questionei muito o porquê das coisas, né? Que às vezes eles não sabem que estão estudando matemática e não sabem que estão estudando química e estão. E eu não vejo por que eu tenho que saber que eu estou estudando matemática. O importante é que eu esteja aprendendo. Nosso Instagram está lá para informar e para auxiliar as pessoas, e para quem quiser seguir e descobrir um pouquinho mais sobre isso, como lugar de fala de pessoas que podem falar sobre isso realmente, contra o preconceito, enfim. Então as crianças aprendem a falar sem saber que elas estão estudando linguagem. Elas aprendem a caminhar sem saber que elas estão fazendo uma atividade física ao caminhar. Elas não sabem disso. Elas simplesmente caminham, elas simplesmente correm. Elas simplesmente dividem as balas entre elas. Dividir as balas, multiplicar as laranjas, calcular o percentual de idosos afetados pelo coronavírus em determinado local. E outras questões de agora, do dia a dia, do mundo real. É para isso que os estudantes são provocados, despertados. Então, para nós, enquanto mentores, professores desses estudantes, foi algo assim fantástico. Poder fazer essa construção com eles diante de novos conhecimentos, de novas pesquisas e de poder, sim, ver esses alunos nessa crescente e poder ter vez e voz dentro desse contexto escolar, que muitas vezes num modelo mais tradicional, mais clássico, digamos assim, o aluno não consegue ter esses momentos. Momentos de protagonismo, momentos em que eles próprios são os cientistas do agora e não do depois. Porque as questões que são elaboradas por eles, a partir da provocação dos professores, falam de coisas presentes, que os provocam, despertam curiosidades e pretendem soluções reais para levar na mochila. Nós imaginamos que essa é uma tendência futura na educação e vai ser uma tendência não tão distante quando nós falamos em relação às propostas de transdisciplinariedade. Bom, talvez você nem tenha percebido, mas já começou o 4º episódio dessa que é a 2ª temporada do podcast Vida Disruptiva, começando do começo. Eu sou Marina Mendes e junto comigo Luciano Costa. E nessa temporada a gente fala sobre ensino básico, crianças, adolescentes e os caminhos disso tudo na vida de agora, no hoje. Então, meu nome é Rebeca Matzenbacher, sou aqui de Itapiranga, sou de Novo Hamburgo já desde 2015. E agora na trabalho entrei no postgrado do 1º ano, né, agora estou no 2º, que é referente à 2ª etapa, né, do 1º ciclo que a gente chama. E gosto muito de estar na Fevale, né? Escola do ano passado, me encontrei assim, em vários aspectos na escola. Gosto muito de ler filme, ler livros. Gosto de inglês também, eu trabalho com isso, desde o ano passado também. Já deu para notar que a agenda da Rebeca é cheia, né? E talvez por isso ela tenha tantas perguntas e provocações na cabeça para coisas que saem da vida real e se tornam ciência. No episódio de hoje, a gente vai conhecer um pouco do projeto que a Rebeca e algumas colegas vêm trabalhando desde 2019. E também vamos conhecer o projeto do Gabriel. Eu sou o Gabriel de Mello, tenho 15 anos, estou no 1º ano do ensino médio. Minha vida nesse momento, o foco sempre foi a escola, né, os estudos. Sempre me esforçando para ter um desempenho bom, entender tudo certinho, me dedicar muito a ter um bom futuro, né? E sempre foquei muito também nos projetos científicos da escola. E é sobre o mais recente projeto do Gabriel que a gente vai falar aqui. Foi um projeto muito interessante e no momento que eles pediram as ideias, foi a primeira coisa que me veio à mente que foi relacionado à vacina, né? Mas eu preciso lembrar, você que está ouvindo aqui esse episódio do nosso podcast, que esse projeto começou em 2019, ou seja, no mundo pré-pandemia. Então, essa relação rápida de pensamento com fazer um projeto de vacina não tinha nada a ver com o coronavírus ainda. E a gente está com um problema, acho que desde o ano passado, né, relacionado à vacina, pelo grande número de pessoas que deixaram de se vacinar, né? Tanto crianças quanto adultos. E daí a gente tinha que pensar um meio de trazer informação para as pessoas entenderem o porquê que a vacina é importante para ela e para as pessoas que convivem com ela, né? Esse era o nosso principal objetivo.
E então a gente resolveu trazer um aplicativo e esclarecer dúvidas e ia mostrar para as pessoas o motivo dela ter que se vacinar e que é para ela confiar na vacina, né? Aí a gente trouxe um aplicativo, fez o protótipo e foi uma ideia que deu bastante trabalho para validar ela, né? Pois a gente fez várias pesquisas com pessoas do Rio Grande do Sul e algumas do Brasil, e algumas ainda falaram que não se vacinavam ou que nunca tinham sido vacinadas no 15, 16 anos. E, é uma coisa que preocupa, porque se já está difícil no Rio Grande do Sul com a questão de vacina, se a gente for olhar para o Brasil, vai ser pior ainda, né? Nesse projeto do Gabriel, já dá para notar que ele está disposto a resolver um problema do futuro, que no caso é a baixa quantidade de cobertura vacinal na população, por causa de um problema do presente, que é a desinformação ou mesmo a disseminação de informações falsas sobre o assunto. Só que tudo isso requer uma solução que vai além dos muros das escolas. E para isso, estar atento ao entorno e às relações entre os temas envolvidos é fundamental. Os alunos conseguem fazer mais relações entre as diferentes áreas, os diferentes conceitos. Esse é o professor Yuri Guilherme Arnold. E é algo que fica muito atrativo, muito interessante para o aluno. A investigação científica me despertou no momento que eu fui seu orientador. Esse é o professor Rafael do Amaral Reis. Fui seu orientador de 3 meninas que queriam desenvolver uma cadeirinha para veículos, uma cadeirinha para crianças, né, no veicular, onde essa cadeirinha fosse responsável por não deixar os pais esquecerem as crianças dentro dos carros. Começaram a ver as notícias sobre isso e aí foram investigar. Aí elas descobriram que nos Estados Unidos morre mais ou menos uma criança por semana esquecida dentro de veículos. Daí isso alarmou e elas desenvolveram um trabalho lindíssimo, entrevistaram casos reais, foram premiadas na Mostratec, enfim. Então eu percebi, a partir disso, que a investigação científica tinha esse poder nos estudantes. Na matemática, nos projetos de matemática que eu tenho na escola de aplicação, sempre é voltado para o cotidiano, para a resolução de problemas reais. Por exemplo, neste ano tão diferente, a gente fez um projeto que era a estatística, como a estatística pode influenciar no entendimento da pandemia por Covid-19 no mundo e localmente também. E aí os estudantes foram estudar a Covid e perceberam que tinham que estudar estatística para entender a Covid, para se buscar soluções, enfim. Então, ao invés de dar aquele problema clássico de matemática do tipo tenho 5 laranjas, como uma, sobram quantas? É muito mais uma coisa que tem a aplicação real na vida, trazendo conteúdo que precisa ser visto naquela etapa escolar, mas de um jeito mais ligado ao contexto do dia, da vida. É mais ou menos assim que acontece? Na verdade é exatamente assim, só que com um grande detalhe: o protagonista não é o professor, o protagonista é o estudante. Porque no final do projeto, deste que eu mencionei para ti, por exemplo, eles tinham um trabalho de finalização, onde eles iam ter que realizar uma pesquisa com familiares e amigos para saber o entendimento dessas pessoas em relação ao Covid e fazer todo um tratamento estatístico dessa pesquisa que cada um deles fez. Então, quer dizer, eles estudaram estatística, mas com o protagonismo deles. Eles construindo algo e se utilizando desses conhecimentos que estão nos livros, que estão na internet, buscando o professor, enfim, mas o protagonismo disso tudo sempre é dele. E por falar em protagonismo, a gente traz agora de volta a Rebeca, que desde 2019 decidiu investigar cientificamente um tema que é problema diário para muitas mulheres e que está muito mais perto da gente do que imaginamos. Então, lá na escola a gente tem a FIP, né, que é a Feira de Iniciação à Pesquisa dos alunos. E desde o ano passado eu já comecei a produzir um projeto de pesquisa sobre a violência contra a mulher em Novo Hamburgo, né? Então, porque a gente tem um grupo com mais 2 meninas e a gente foi atrás de um tema. E como era um assunto que a gente já tinha, assim, um pouco de curiosidade de saber por que estava tão alto esse número de violência, no que estava acontecendo isso,
a gente optou, então, por se aprofundar um pouco mais no tema e tentar buscar, enfim, informações, soluções para isso, né? A gente achou uma coisa necessária, extremamente necessária e importante para o momento. Então, a gente fez trabalho no passado, né? A gente se aprofundou mais no tema, apresentou ele presencialmente lá na escola, enfim, fomos avaliados e tudo. E no final do ano, lá por novembro, se eu não me engano, a gente foi, então, receber a notícia de que nós tínhamos sido escolhidos para participar da Mostra Tech desse ano, 2020, por conta desse projeto, desse trabalho. Então, o nosso intuito era, desde o ano passado, continuar com a pesquisa e aprofundar ainda mais para esse ano, né? Para, enfim, ter mais base, mais embasamento, mais coisas teóricas, enfim, né? Aprofundar o relatório. O que eu percebo? Que quando os estudantes precisam estudar algo por obrigação, isso é um desprazer para eles. E existem já estudos que comprovam que o prazer e a afetividade é o que potencializa a aprendizagem. Muito bem. Isso proporciona um processo de aprendizagem em que um aluno ele se reconhece sim como protagonista da aprendizagem dele. E isso garante uma autonomia muito maior para ele. Ele se sente mais seguro, ele se sente mais confiante, ele consegue se expor mais. Nós sempre fomos muito sensíveis à questão social, né? Assim, a gente sempre, eu pelo menos, me sensibilizo muito com essa questão humana, né? Tanto que nem tu pesquisa em relação a crianças ou em relação a mulheres, mas não só isso, a idosos, pessoas negras, enfim, né? Eu tenho muita sensibilidade com isso, empatia perante tais assuntos. Então eu não poderia fugir do que eu sou e querer precisar outra coisa, né? Algum outro tipo de projeto de trabalho, enfim. Eu me coloquei na situação e percebi o quão importante seria esclarecer sobre esse assunto e informar mulheres que possivelmente poderiam passar por isso, estariam passando por tal atrocidades contra elas, né? E eu quis, de alguma maneira, tentar ajudar. Nem que fosse fazer um trabalho que eu pudesse postar em algum artigo científico depois, alguma revista, algo assim, sabe? E por isso eu não poderia cair muito longe, digamos assim, num tema parecido com esse. Se não fosse contra a mulher, seria contra a criança, contra, enfim, idosos, né? Mas a questão da mulher, ela foi escolhida por nós termos lugar de fala em relação a isso, né? E por sermos mulheres também, por podermos passar por isso. Então, essa foi a justificativa maior assim, que a gente teve. Fora, né, que as meninas, todo mundo quis entrar em um consenso, a gente achou que esse seria um tema ideal para a gente fazer o trabalho. E no ano seguinte, elas resolveram ir adiante no mesmo tema. Olha, no ano passado, foi uma pesquisa mais rasa, assim, a gente foi até a Viva Mulher de Novo Hamburgo, que é uma instituição que atende mulheres que passam por tais questões, né, por tais problemas. E, assim, que a gente mais ficou estarrecida foi a questão que acontece em qualquer âmbito, né, social, enfim, acontece com todas as mulheres, não importa a cor. Claro que algumas mulheres sofrem mais do que outras, né, até por questão de esclarecimento e tudo, mas acontece em qualquer local, não é uma coisa isolada, sabe? Isso foi uma coisa que nos chocou bastante, porque a gente sabe que ninguém está protegido disso, né? É um mal que está todo mundo sujeito a passar, todas as mulheres, no caso. Também a gente, assim, uma coisa que a gente não sabia, né, que ano passado, que era a pesquisa mais alta que se surpreendeu, foi a questão de que essa violência tem vários modos, né, tem várias faces. Tem a psicológica, a sexual, a física, patrimonial, enfim, moral também. Então, a violência, ela se encaixa em vários gêneros. Não é só o tapa, o soco, o xingamento que vai caracterizar a violência contra a mulher, né? Esse ano, a gente buscou, então, aprofundar um pouco mais. A gente, ano passado, foi no Viva, fez uma pesquisa mais rasa, e esse ano, então, a gente foi buscar mais dados históricos. Então, como que se deu esse processo, como que ele foi acontecendo, por que a mulher é sempre julgada em relação ao homem, né? Como que as mulheres foram conquistando espaço na sociedade e aprofundar, então, mais a questão histórica e como que a mulher agiu e vem agindo perante tais violências. Eu não consigo mais enxergar ensino sem transdisciplinaridade, porque é muito difícil a gente estudar um assunto ou uma disciplina isoladamente. No mínimo, eu vou precisar usar linguagem, algum tipo de linguagem para estudar matemática. Então, língua portuguesa e matemática é no mínimo isso. Então, começa por aí. E, na verdade, unidisciplinarmente não é possível trabalhar como se fala, né? Não, a gente achava
que era possível, mas hoje se vê que não é possível. Muito bem. Mas a gente vai além disso, a gente planeja de forma transdisciplinar. O que nós queremos é que o estudante construa a aprendizagem. Agora, que ele saiba, e naquele instante ele está estudando química, ele está estudando matemática, ele está estudando língua portuguesa, isso não é relevante, né? Então, muitas vezes, aquele estudante que chega com o paradigma de que eu não vou bem em matemática, eu não gosto de matemática, eu não sei matemática, muitas vezes ele está estudando um contexto de ciências da natureza, lá, com o exemplo, vamos pegar de novo o exemplo do Covid, e ele está lendo um texto, por exemplo, que traz dados estatísticos da Covid. E aí, com isso, ele está estudando matemática também, e muitas vezes nem percebe. Então, é inevitável dizer que ele aprende mais e com prazer se a proposta for transdisciplinar. Eu sou professor de linguagens. Eu atuo como professor de língua portuguesa e língua espanhola. Mas a todo momento, quando nós construímos grupos de projetos, que geralmente envolvem 4, 5 professores de diferentes áreas, nós construímos dentro de uma temática-chave vários conceitos, vários contextos. E aí nós conseguimos permear, por exemplo, além da nossa área, da nossa disciplina, conversar com a história, com a geografia, com as ciências, com a matemática. Então é algo que o aluno também percebe, quando o professor consegue envolver-se num meio que não é somente o dele. E agora a gente volta para o projeto do Gabriel e dos colegas dele. O problema? A desinformação sobre vacinação e a consequente queda na cobertura vacinal. A solução proposta? Um aplicativo de informação que, ao clicar, vai mostrar um feed de notícias, né? Que vai mostrar as atuais notícias sobre vacinas e também mostrando, avisando, essa notícia é falsa. Aí teria também nesse aplicativo um lugar onde mostra os postos de saúde mais próximos, né? Aí apareceria o horário, falando sobre as vacinas. Aí tu pode ligar para o posto, né? A gente também queria fazer algo relacionado à disponibilidade de vacinas, com o próprio calendário, tu mesmo ia marcando, né? Falando assim, eu já fiz essa vacina com 7 anos do sarampo, tenho que fazer reforço daqui a tanto tempo. Então traria um calendário de vacinação digital, e daí traria tudo completo para a pessoa saber quando, onde e porquê de se vacinar. Né? E é claro que eu precisei perguntar para o Gabriel como ele enxerga esse momento, o momento de agora. Porque se em 2019, na realidade pré-pandemia, a questão das vacinas já era assunto para se preocupar, como é que ele vê isso agora? Agora que a vacina divide a nossa história em um tom de esperança misturado com desespero. E causado pela mesma desinformação que o Gabriel já percebia antes disso tudo acontecer. A gente virou o ano falando sobre o projeto, né? Que a gente quer tocar ele para frente. E daí toda essa repercussão da vacina recentemente mostrou o quanto esse aplicativo, essa ideia precisa ser aplicada hoje. Não só para a vacina, né, só durante uma pandemia, mas durante toda a vida de uma pessoa, porque as pessoas precisam entender que a vacina é crucial. Crucial e cultural. Principalmente agora a vacina do coronavírus, que está sendo testada e as pessoas precisam saber o que é verdade e o que não é, e precisam confiar na ciência. Né? E o que é o contrário de confiar na ciência? Dá para dizer que é espalhar inverdades, boatos, fake news, como chamam alguns. Ou tem gente que chama ainda de verdades adaptadas. Mas tudo isso quer dizer a mesma coisa. Mentiras. A gente viu questões de muitos grupos em redes sociais falam sobre vacina e, ficam compartilhando coisas em outras redes sociais sobre as vacinas, né? Falando que a vacina pode causar autismo em bebês ou crianças, ou trazendo alguns sintomas que são inexistentes, né? Sobre uma vacina, ou simplesmente que não tem nada, que é só um rastreador para o governo saber onde a gente está. Grupos, assim, que a gente não chegou a entrar, mas a gente viu que tem pessoas que falam sobre isso constantemente em algumas redes sociais. E a gente ficou bem preocupado. Não são crianças, não são adolescentes, são
adultos que têm família, E que são, inclusive, responsáveis por outras pessoas. Exatamente, são coisas que a gente fica meio em choque, né? São pessoas que eram para ter a sua responsabilidade e saber, né, das coisas, e isso deixa a gente bem assustado. Mas, afinal, o que isso tem a ver com o conteúdo da escola? Talvez seja importante ressaltar que, por exemplo, nós trabalhamos a aprendizagem por projeto. Ou seja, a gente sempre, todas as nossas propostas são baseadas num projeto. A gente propõe um projeto onde as habilidades das diferentes áreas do conhecimento se alinham, né? Então, como exemplo, o professor de matemática, o professor de português, o professor de história, o professor de química se reúnem, alinham suas habilidades de acordo com a área do conhecimento e de acordo com a BNCC, e com base nessas habilidades propõe projetos para os estudantes com alguma temática. Nós, professores, nós temos o costume de falar aos nossos alunos que nós não somos exatamente o professor, mas sim o mentor. Nós usamos esse termo. E justamente o mentor, ele faz essa condução com os alunos. A gente não vai precisar dizer para ele, olha aqueles dados lá para tu poder responder a pergunta que a professora de história está fazendo. A gente não precisa dizer isso para ele. Ele já está vivendo isso durante o projeto. Então, a aplicabilidade do que ele está aprendendo já é durante o processo de aprendizagem. Então, eu acredito que essa seja a grande diferença de trabalhar de forma transdisciplinar. Então, a gente não ouve aquela pergunta clássica, né? Tá, mas por que eu tenho que estudar a Bhaskara? Onde é que eu vou usar isso na minha vida? Está usando agora já. Tu já está estudando um fenômeno da natureza, um fenômeno global, onde tu precisa aplicar esse conhecimento aqui para que tu consiga entender eles. Caso contrário, tu não vai conseguir entender. Entender os fenômenos ultrapassa a barreira das caixinhas de conhecimento. Isso acontece ao mesmo tempo, com conhecimentos entrecruzados e, digo de novo, aplicados à vida real. Tipo o projeto do Gabriel. Ele só consegue explicar que a vacinação é uma questão cultural, além da saúde, porque ele efetivamente entendeu esse fenômeno. Eu acredito que a gente, como ser humano, a gente sempre deve pensar num coletivo, certo? Tanto em mim, quanto na minha família, no meu amigo, ou até mesmo uma pessoa que eu não conheço, mas que às vezes eu tenho contato. Alguma pessoa que, por exemplo, eu vou no restaurante, eu vou no caixa. Essa pessoa às vezes eu vejo todo dia. Então, assim, eu me vacinar, eu não estou protegendo a mim, eu não estou protegendo só o meu pai, a minha mãe. Eu estou protegendo a todos. E as pessoas não vê o quão importante é uma simples agulhadinha e o quanto isso vai mudar, tipo, na vida de todo mundo. Se, por exemplo, chegou a não tivesse Covid, mas começa um surto gigante de sarampo, porque não tem ninguém vacinado, aconteceria a mesma coisa. Os comércios iriam fechar, a gente teria que se isolar, porque as pessoas estariam doentes, por uma simples ação que não foi feita. Porque as pessoas acreditam que a vacina faz algo ruim a ela. Como ela é uma coisa social, a gente tem que entender que, tipo, no país que a gente vive, existem pessoas que às vezes precisam estar com a saúde em dia, pois às vezes não tem para onde recorrer, né, quando se está doente. Porque no país que a gente vive não é fácil, né, essa questão de ter um acesso a uma boa saúde, né, a ter uma boa estrutura. Então, a gente tem que pensar que a gente precisa proteger a todos para tudo estar sempre correndo corretamente, digamos assim. A gente está lotando UTIs por simplesmente uma pessoa não ter se vacinado. Ela viajou e trouxe o febre amarela, só que ela não estava vacinada e ela acabou trazendo um surto para a cidade, lotando o hospital e às vezes deixando uma pessoa que precisa daquele leito ficar pior, né, ou até vir a óbito por uma simples pessoa que não tomou uma vacina. E apesar da distância e das mudanças que a pandemia trouxe, a Rebeca tem planos e expectativas para a pesquisa dela também. Nesse período a gente está, assim, bastante abalado psicologicamente, né, com tudo que vem acontecendo. A questão dos pensamentos está bem complicada para todo mundo, para mim também, principalmente. E eu espero, né, assim como todos, eu acredito, que ano que vem a gente esteja um pouco melhor. Não, assim, eu enxergo muita perspectiva
né, para os anos seguintes, e eu acho que a pandemia, ela vem, claro, como uma coisa negativa, mas também positiva para que todos tirem aprendizado disso. Esse período vai dar para todo mundo uma bagagem muito grande, tanto de controle psicológico, emocional, quanto de dar valor às coisas que realmente importam, às pessoas, aos lugares, ao trabalho, aos estudos, e ver como isso faz. A gente reclama tanto, né, da nossa rotina e tal, mas quando isso é tirado de nós, como isso nos faz falta. E além disso, eu acho que toda a questão da pandemia, ela vai modificar o nosso modo de trabalho e de estudo, né? Eu acho que ela veio para facilitar muitas coisas, sendo dificultadas, né? E, assim, para ano que vem, espero que todo mundo esteja bem e que possamos voltar a se ver e se encontrar, claro. E eu acho que para a Rebeca do futuro, talvez ano que vem, dos próximos, eu espero que eu possa continuar fazendo trabalhos e projetos que possam auxiliar alguém, que eu continue me dedicando muito à escola, com certeza, ao meu trabalho, e que todos os meus objetivos eu possa alcançar, né? Talvez agora eles ficaram um pouquinho, assim, de lado por causa do que aconteceu, né? Elas foram modificados um pouco, né? E então espero que ano que vem a gente possa continuar esse trabalho bonito que a gente está fazendo e que a gente possa sempre crescer ainda mais. Olha, eu quero realmente tocar esse projeto, né? Para frente, estou fazendo um curso técnico na área de TI, então acredito que esse projeto, daqui a uns 2 anos, eu queria realmente tirar ele do papel, então eu queria tocar o Vacinar para frente, já está fazendo faculdade, está focando, talvez trabalhando, né? Então, fazendo esse projeto tornar realidade, estudando, pesquisando e sempre tentando ser o melhor de mim, né? A gente poderia propor, e é isso que nós fazemos na escola de aplicação, a gente propõe um problema, o estudante resolve da maneira dele e depois nos explica como ele resolveu. E o que é que fica das experiências vividas neste 2020? Vão ficar muitas coisas, né? Claro, a gente tem experiências X e Y, mas e considerando também que alguns alunos têm mais estrutura, mais recurso e outros não. Então a gente tem que também considerar tudo isso. Mas dentro desse contexto, quando nós tivermos essa condição de voltar, oportunizar esses momentos das diferentes tecnologias. E isso, claro, nós já estamos fazendo há um certo tempo, e isso, além de ficar, só vai ser aprimorado. Ter acesso a recursos audiovisuais, poder conversar, esse ano foi muito válido, muito interessante, poder conversar com pessoas de outros estados, de outros países, de outras escolas, instituições, fazer essas trocas através das lives, das videochamadas. Então, tudo isso, penso eu, que veio para ficar. Abrir esse horizonte que não se concentra apenas dentro da escola, do prédio da escola. A gente consegue abrir esse campo, abrir esse meio através dessas tecnologias. Isso, penso eu, veio para ficar, e no momento em que nós também estamos construindo, aprendendo, a gente vai passando, vai construindo junto com os alunos. Neste episódio, as principais lições e disrupções foram: número 1. Ensinar e aprender está em todos os lugares. Número 2. Crianças e adolescentes sabem muito e sobre muitas coisas, mas a gente precisa aprender a ouvir e reconhecer esse conhecimento. E número 3. Nem sempre a gente sabe o nome daquele conteúdo que está passando por nós, mas isso não significa que a gente não esteja aprendendo a lição que está presente ali. Esse foi o 4º episódio dessa que é a 2ª temporada do podcast Vida Disruptiva, começando do começo. Nos aplicativos você tem a opção de assinar a gente, então procura aí e segue agora para ficar sabendo sempre que tiver novo episódio. Dá para ouvir a gente no Spotify, no Deezer, no Castbox ou qualquer que seja o seu player favorito de podcasts. Eu sou a Marina Mendes e produzi, roteirizei e editei esse episódio. Esteve comigo, Luciano Costa. Até semana que vem! Este podcast tem o patrocínio de Escola de Aplicação Fevale.